Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um documento que, assim, à primeira vista pode até assustar um pouco, mas que na verdade é o roteiro da nossa vida em sociedade. Eu tô falando da Constituição Brasileira de 1988. Exato. A nossa missão aqui é olhar para ela não como, sei lá, uma lista de regras, mas como uma história de uma promessa. Uma promessa feita lá atrás de construir um país diferente, mais justo, mais democrático. E a fonte é o próprio texto, né? A própria Constituição. E olha, logo no primeiro artigo ela já entrega o conceito central, que é: todo o poder emana do povo. Uma frase curta, né? Mas com um peso. Um peso gigantesco. É impossível ler essa frase sem pensar no contexto. O Brasil estava saindo de 21 anos de ditadura militar. Um período em que o poder era super concentrado, o povo não tinha voz. Então, quando os constituintes escreveram isso, foi tipo um ato deliberado de ruptura. Foi um jeito de dizer, olha, a partir de agora, as regras do jogo mudaram. O poder volta para a mão de quem ele pertence. É quase como se a Constituição fosse um manual de instruções dessa nova democracia. Exatamente isso. O manual de instruções do país. Ok, então se o poder é do povo, como é que essa promessa começa a tomar forma? O mesmo artigo 1º estabelece o que ele chama de fundamentos. Sim. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São palavras grandiosas, né? Mas o que elas significam para quem está ouvindo a gente agora, no dia a dia? Certo, vamos traduzir isso. Soberania é simples. O Brasil manda em si mesmo. Não recebe ordem de fora. Cidadania é tipo o nosso ingresso para participar do jogo político. Votar, ser votado. Exato. Protestar. Pluralismo político é a garantia de que não tem uma única verdade, um partido oficial. Todas as ideias podem competir. Uhum. Aí tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que é uma tentativa de equilibrar duas coisas: liberdade de mercado e a proteção de quem trabalha. Mas o coração de tudo, para mim, é a dignidade da pessoa humana, E por quê? Esse parece o mais abstrato de todos. porque é o princípio que serve de limite absoluto ao poder do Estado. Significa que não importa quem a pessoa seja, o que ela fez, o que ela tem, o Estado não pode tratar ela como objeto. Entendi. Você tem um valor que é seu, intrínseco. É por causa da dignidade humana que a tortura é proibida, que a gente tem direitos básicos garantidos. É a linha vermelha que nunca pode ser cruzada. Certo. E para garantir que não seja, a Constituição cria, lá no artigo 2º, a famosa tripartição dos poderes: legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Certo. A clássica separação de poderes. O legislativo faz as leis, executivo governa e o judiciário julga. Mas a palavra-chave aí para mim parece ser harmônicos. Porque na prática, o que a gente mais ouve no noticiário é crise entre os poderes, ativismo judiciário, o Congresso travando o governo. Onde que essa harmonia se perde no caminho? Então, essa é a tensão de qualquer democracia madura. Harmonia não significa ausência de conflito. Pelo contrário, Ah, é? a ideia é um sistema de freios e contrapisos, né? Cada poder tem ferramenta para fiscalizar e limitar o outro, justamente para evitar que um deles se torne absoluto. Me dá um exemplo. Claro, o presidente pode vetar uma lei do Congresso, mas o Congresso pode derrubar esse veto e ainda fiscalizar as contas do presidente. E aí, o Supremo Tribunal Federal pode chegar e anular uma lei que considere inconstitucional. Entendi. O barulho que a gente ouve, as crises, muitas vezes são o som desses freios sendo usados. O perigo não é o atrito, o perigo é quando um dos poderes fica tão forte que os outros não conseguem mais segurar. E todo esse mecanismo existe para um fim. Para um único fim: alcançar os objetivos do artigo 3º, como construir uma sociedade livre, justa e solidária. A estrutura toda existe para servir a promessa. E essa promessa fica muito concreta quando a gente chega nos direitos individuais, né? A maior proteção para o cidadão tá ali no famoso artigo 5º, que é o universo. É enorme. E tem umas coisas lá que parecem contraditórias. Por exemplo, o direito de propriedade é garantido, mas logo depois diz que a propriedade atenderá à sua função social. Como assim? Como é que algo pode ser meu, mas ao mesmo tempo ter que servir a um propósito social? Exato. E esse é um dos pontos mais revolucionários e
e mais debatidos da Constituição. Ela está dizendo que o seu direito individual não é absoluto. Ele existe dentro de uma comunidade. Certo. Pensa, por exemplo, naqueles debates sobre os prédios vazios nos centros de São Paulo, do Rio de Janeiro. Sim, claro, a especulação imobiliária. Isso, a Constituição está dizendo que o direito de um proprietário de lucrar com essa especulação não pode se sobrepor à necessidade de uma cidade inteira por moradia, por vida urbana, por segurança. É um cabo de guerra constante entre o capital individual e a necessidade coletiva. E a Constituição meio que toma um lado aí. Exato. O artigo 5º, junto com o 182, que fala da política urbana, ele coloca um dedo na balança a favor da coletividade. Entendo a lógica, mas isso cria uma tensão, né? Por um lado, a segurança do direito à propriedade. Por outro, o poder do Estado de intervir. Essa linha deve ser muito difícil de traçar na prática. Extremamente difícil. E é por isso que a gente tem décadas de disputas judiciais sobre isso. Mas a mensagem da Constituição é clara. Ter um direito vem com a responsabilidade. Faz sentido. E tem outro exemplo fascinante no mesmo artigo. A liberdade de associação. É plena. Você pode criar qualquer tipo de associação, mas com uma exceção muito específica. São proibidas as de caráter paramilitar. Ou seja, pode se juntar para discutir política, para defender o meio ambiente, formar um sindicato, mas não pode criar uma milícia privada. Precisamente. A liberdade de associação permite que a sociedade civil organizada exista, o que é vital para a democracia. Mas a Constituição reconhece que grupos armados fora do controle do Estado são uma ameaça existencial para essa mesma democracia. É o Estado dizendo, o monopólio da força é meu. É o Estado dizendo, eu protejo o monopólio da força e qualquer um que tentar criar um poder paralelo armado comete um crime inafiançável, como diz lá no inciso 44. Direitos do preso. O inciso 63 garante ao preso o direito de permanecer calado e de ter assistência de um advogado. Peraí, Sim, quer dizer que o direito de ficar em silêncio que a gente vê tanto em filme americano não é uma cópia, é um pilar da nossa própria Constituição. exatamente isso. E é surpreendente como pouca gente sabe disso. Não é um privilégio, é uma garantia fundamental. E se conecta diretamente com aquele princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente falou no início. Ah, verdade. O Estado tem o dever de investigar e punir, mas ele tem um poder imenso. Polícia, promotores, todo o sistema. O indivíduo sozinho é muito vulnerável. Uhum. O direito ao silêncio, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo, e a presença de um advogado, são escudos para equilibrar essa balança. É a democracia funcionando ali, no detalhe, sabe? Protegendo o indivíduo do abuso do Estado. Muda a perspectiva, né? Não é sobre proteger o crime, é sobre proteger o cidadão do poder esmagador do Estado. Exatamente. Ok, a gente já viu como o poder é dividido entre as instituições e como os direitos protegem o indivíduo. Mas e a divisão territorial? O artigo 18 cria a nossa federação: União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Isso, na prática, gera uma confusão enorme. Pois é. De quem é a culpa pelo buraco na rua, por que o sistema de saúde parece um labirinto, quem decide o quê, afinal? Essa confusão é o resultado da complexidade do nosso federalismo. A Constituição tentou criar um sistema de cooperação, mas que muitas vezes vira um jogo de empurra-empurra. Uhum. Para simplificar, a gente pode pensar numa divisão de tarefas. O artigo 21 lista as competências que são exclusivas da União. São coisas que só o governo federal pode fazer. Tipo o quê? Emitir moeda, declarar guerra, manter a embaixada lá em Tóquio. Nenhum município ou estado pode fazer isso, porque é de interesse nacional. Certo, isso faz todo sentido. Mas e nas áreas onde a vida acontece mesmo, tipo saúde e educação? Aí parece que todo mundo está envolvido. E estão mesmo. É aí que entram as competências comuns do artigo 23. Cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, zelar pelo patrimônio histórico. A Constituição diz que isso é tarefa de todos: União, estados e municípios. Ah, O SUS, o Sistema Único de Saúde, é o maior exemplo disso. Ele é único, nacional, mas a gestão é toda compartilhada. O posto de saúde do bairro é da prefeitura, o hospital regional de referência é do estado e os remédios de alto custo, as campanhas de vacinação, vêm do governo federal. o que explica por que, quando algo dá errado, um aponta o dedo pro outro. Exatamente. O modelo de cooperação na teoria é ótimo. Na prática exige uma maturidade política e uma coordenação que, nem sempre a gente vê. Certo. E ainda tem um terceiro modelo,
o das competências concorrentes, lá no artigo 24. Em áreas como direito tributário ou proteção ao consumidor, a União cria as normas gerais, as leis maiores, e os estados podem criar leis próprias para complementar, para atender às suas realidades, desde que não contradigam a lei federal. É uma teia bem complexa, mas que define desde a qualidade da escola do bairro até o imposto que a gente paga. Define tudo. O que nos traz de volta ao ponto de partida. O tal poder do povo. Se a gente é o dono do poder, como é que a gente exerce isso para além de votar a cada 2 anos? Boa pergunta. O artigo 14 fala dos direitos políticos e algo que eu acho curioso são as idades mínimas para cada cargo. Precisa ter 35 anos para ser presidente, 30 para governador, 21 para deputado ou prefeito e só 18 para vereador. É como se a Constituição criasse uma escada de maturidade política. Mas a nossa participação para por aí. De forma alguma. Embora o voto seja, claro, o principal instrumento, a Constituição, nessa promessa de uma democracia mais participativa, previu outros mecanismos. O artigo 61, por exemplo, permite a iniciativa popular de leis, Ah, sim. onde os cidadãos, se reunirem um certo número de assinaturas, podem propor um projeto de lei direto para o Congresso. A lei da ficha limpa nasceu assim, por exemplo. Mas isso funciona na prática. Quantas leis de iniciativa popular realmente viraram lei de verdade? Pouquíssimas. E isso levanta uma questão importante. A ferramenta existe, mas é extremamente difícil de ser usada. A logística para recolher mais de 1,5 milhão de assinaturas em vários estados é gigantesca. Imagino. E além disso, a gente tem o plebiscito e o referendo, que são consultas diretas à população sobre temas importantes. Tivemos um sobre desarmamento, outro sobre parlamentarismo. Mas também são raros. Muito raros. E ainda tem a ação popular, lá no artigo 5º, que permite que qualquer cidadão vá à justiça para anular um ato do governo que considere prejudicial ao patrimônio público. Então, as portas para uma participação mais direta existem, mas parece que ou a gente não sabe onde estão as chaves, ou as fechaduras são muito difíceis de abrir. Entre a democracia que a Constituição desenhou no papel e a cultura política que a gente vive no dia a dia. Os mecanismos estão lá, mas a utilização é rara, o que nos mantém, na maior parte do tempo, numa democracia só representativa. Onde a gente delega o poder e espera até a próxima eleição para cobrar. Exato. Então, o que significa tudo isso? Se a gente fosse amarrar as pontas, diríamos que a promessa de 88 desenhou um Brasil que é uma república democrática, onde o poder, teoricamente, é do povo. Uhum. Esse poder é exercido através de um Estado organizado em 3 poderes que se vigiam e dividido entre União, Estados e municípios. E no centro de tudo, protegendo o cidadão, tem uma lista robusta de direitos ancorada na ideia de dignidade. Perfeito. Fica muito claro que a Constituição não é um texto morto para advogados. É o projeto vivo da sociedade que a gente quer ser. Precisamente. É a nossa utopia coletiva, o nosso norte. E para deixar uma reflexão final, acho que vale a pena olhar para um artigo que funciona como cofre dessa promessa, o artigo 60. O que ele diz? Ele estabelece as cláusulas pétreas. São uns pilares que não podem ser destruídos, nem mesmo por uma emenda constitucional. Intocáveis. Intocáveis. São eles: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. É o núcleo duro. Certo. Como é que uma nação consegue equilibrar a necessidade de proteger seus valores mais essenciais contra mudanças impulsivas ou autoritárias e, ao mesmo tempo, garantir que a sua lei máxima não vire uma peça de museu, que ela consiga evoluir e responder aos desafios de novas gerações que os seus criadores nem poderiam ter imaginado?